Olá, meus amigos e amigas. Começa a partir de agora o nosso podcast Alô Cubatão. O podcast da Prefeitura Municipal de Cubatão, formatado pela Secretaria de Comunicação. A gente tem o enorme prazer de estar aqui semanalmente, apresentando sempre um personagem, um secretário, um gestor da administração municipal. No dia de hoje, aqui comigo, vai estar o secretário de Meio Ambiente, meu querido amigo Cleiton Jordão, está aqui ao meu lado. Cleiton, você vai me desculpar, estou sem voz, estou afônico, não tem jeito. Com esse tempo, com essa loucura de tempo, você que é o secretário de Meio Ambiente, sabe o quanto que a gente precisa se proteger, mas, infelizmente, isso foge do controle. Está tudo bem contigo? Tudo bem, Claudinho, muito obrigado, viu, pelo convite. Estou à disposição. Faz parte, né? Mudança do tempo. Só na partilha. Questão climática, né? Ela afeta diretamente a gente, né? Então é uma loucura. Então, de dia tá esse sol, aí daqui a pouco vem o frio e... Aí muda o tempo para noite. A gente tem essa loucura e tá cometendo aí idosos, crianças, e a gente, com essa questão da síndrome respiratória também, o tempo tá seco, né? Seco. Não chove, o tempo fica seco, e aí a gente fica realmente com alguns problemas. Eu peço perdão à audiência aí, mas eu não poderia faltar com o meu compromisso de toda quinta-feira de trazer as autoridades aqui, os gestores da administração municipal, em questão de respeito à audiência. Estamos nessa quinta-feira trazendo você nessa semana especial, que é a semana importante do meio ambiente. Eu gostaria então, Cleiton, que você contasse para toda a nossa audiência a respeito do que foi, do que está sendo essa semana, que é a 1ª de junho, semana de junho, a Semana do Meio Ambiente. Bom, a Semana do Meio Ambiente, ele conecta muito forte com desde o início, né? Vamos falar, quando eu assumi, né, em janeiro, esse compromisso. Realizamos um calendário, e aí o primeiro fator, Madazal, foi visitar cada entidade que está participando dessa Semana do Meio Ambiente. Então, eu fui pessoalmente conversar para poder entender. E aí fiquei surpreso o quanto que essas entidades são engajadas, né? Eu fui no SESI, eu fui no SENAI, fui no Instituto Federal, fui no CPMA USP, para poder entender que cada uma dessas entidades. Fui visitar cada entidade ambientalista dessa cidade. E o que você encontrou por lá? Não, encontrei projetos maravilhosos, projetos engajados. O maior problema, eu sempre costumo dizer, e falei hoje no fórum, que nós vivemos dentro da nossa bolha, né? E o poder público, às vezes, também fica dentro da bolha. E aí nós precisamos sair dessa bolha. Precisa conectar com outros atores. E trazê-los também. E trazê-los. E aí, essa Semana do Meio Ambiente conecta isso. E o podcast, quinta-feira, ele coroa isso. Porque é no dia 5, quinta-feira, que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Verdade. Então, estar aqui na presença de vocês, muito me honra, muito, obrigado. Porque estar secretário é um desafio por ser uma cidade de Cubatão. Cidade de Cubatão é resiliente e resistente nessa questão. É uma cidade que hoje... Faz questão, né? Faz questão, e hoje é uma cidade que fala sobre vida. Né? Então, é o Vale da Vida, né? É isso então, aí. Cubatão bastante resiliente com isso. Bom, a gente vai mostrar agora, então, o que para nós foi extremamente maravilhoso. Eu venho falando em todos os podcasts que eu venho apresentando aqui. Vou pedir para que o Diego coloque agora aí na tela o destaque da revista Veja. Falei no primeiro programa, falei no segundo, vou falar hoje no terceiro, porque eu fico muito orgulhoso de ter lido na revista Veja exatamente esse destaque sobre a mudança, a cidade verde, o reconhecimento nacional e até mundial a partir de agora, que a nossa cidade de Cubatão já fala dos protocolos verdes, né? Então eu gostaria que você contasse para a gente o significado e o quanto que tudo isso é muito caro, é muito precioso para a população de Cubatão e para a região. Bom, é importante essa fala, porque essa semana eu estava até conversando sobre isso, Cláudio. Algumas pessoas, né? Claro que eu estou ouvindo muito mais fatores positivos do que negativos. E aí, por uma situação que me falaram sobre a questão negativa, eu falei exatamente isso. Eu falei, Cubatão, como qualquer outra cidade, vai ter problemas. Só que nós precisamos ter esse protagonismo também enquanto cidade, e essa questão do pertencimento de uma cidade maravilhosa, bonita, né, uma cidade resiliente e persistente na questão ambiental.
Então, quando o Cubatão, ela surge, né? E ela ressurge sempre. E eu falei, nossa cidade é bonita, gente. Porque, e eu até dei esse exemplo, Claudinho, quando você vê a Veja comentando, a Folha de São Paulo comentando, o Estadão comentando, a imprensa nacional toda, quando consegue colocar Cubatão numa capa de jornal num domingo. Olha só, quem que ganha com isso? Maravilhoso, né? A cidade toda. A cidade ganha toda, porque o ecoturismo... E olha só a repercussão disso. O prefeito estava em Brasília. Ótimo. Quando ele sentou na cadeira, a primeira coisa que o secretário nacional de gestão, secretário nacional em Brasília, falou assim... Você é da cidade de Cubatão, eu vi na capa da Folha de São Paulo Cubatão. Olha que beleza. Nos tempos passados, as manchetes seriam outras. Né? Então, um ganho social disso, o ganho quando você pega a Unipar, colocou a Unipar, a sede da Unipar no seu Instagram, colocou a seguinte frase: a nossa cidade, Cubatão, tem a Unipar, uma filial, né, ou uma fábrica. Ótimo. E nessa fábrica a cidade foi reconhecida como City of the World. Beleza. Então a indústria também se apropria. Né? Na Semana da Indústria, o representante do polo industrial no CID, CIESP, na sua apresentação, ele coloca isso como ganho. Então, não é um ganho do, né, Claudinho? Não é um ganho do Cleito, do Claudinho, que é secretário de comunicação, do prefeito, é um ganho da sociedade toda. Sem dúvida. Então, eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, vai ter os problemas, vai ter às vezes o cara que jogou lixo no chão, vai ter algumas coisas, mas isso não tira o reconhecimento maior que é a cidade. A nossa cidade é uma cidade que tem mais de 60% da cidade, Claudinho, é protegida. E nós temos aí um maciço florestal muito protegido, que é a nossa Mata Atlântica. Nós temos aí o manguezal. Olha só, eu assisti um vídeo essa semana, ontem, na verdade, de alunos falando o seguinte: olha, eu não imaginava o quanto de pássaros eu ia encontrar no mangue. Bacana. Porque o Barco Escola proporcionou isso. Verdade. Por quê? Porque geralmente eles olham isso de outro olhar na sala de aula. E não consegue ver em loco, né? Em loco. E a gente percebeu que essa Semana do Meio Ambiente, ela se iniciou com esse fantástico evento que era a chegada do Barco Escola. A gente está colocando imagens agora aí para vocês assistirem. Olha que bacana esse barco, o barco chegando, o barco voltado para que as escolas, seus alunos possam ter contatos com o meio ambiente. Explica para a gente a respeito dessa ação maravilhosa do Barco Escola. Esse barco ele conecta muito com a década dos oceanos, conecta também muito com o combate ao lixo no mar. E aí, quando eu falei da bolha, porque às vezes a gente vive numa bolha, né? Nós precisamos entender o que o mundo está discutindo. Então, quando o Chris City of the World, a ONU reconhece isso, a ONU fala, vem aqui, vamos discutir Cubatão, mas num amplo maior, né? Vamos colocar Cubatão no cenário mundial. Quando eu recebo hoje o ICLEI, como por exemplo, o ICLEI é um instituto ligado à ONU também, que colabora para o desenvolvimento das políticas da ONU, como por exemplo, as conferências mundiais. O ICLEI, que o Cubatão tem convênio com o ICLEI, o prefeito assinou no começo do ano, ajuda a fazer a COP, como por exemplo, a COP 29, o ICLEI ajudou, está fazendo a COP 30. Isso. Então, isso, é você trazer esses projetos, porque esse projeto do Barco Escola, ele conecta também, que ele nasceu na ONU Habitat, olha só, que é um braço da ONU. Muito bom. E aí, esse projeto conecta com todas essas atividades, porque não é um barco num projeto, é um projeto que tem um barco. Então é uma metodologia, né, que quando o aluno entra, o barco leva até o principal. O que é? Discutir o manguezal, discutir a avifauna, discutir a importância de não jogar do lixo, não ir para o mar. Então, porque algumas pessoas podem até pensar, poxa, o barco é o principal. Não, o principal é a conexão da atividade pedagógica com o meio ambiente. O barco é um instrumento que leva até lá. Lógico. Né? Então, assim, e aí eu até comentei isso. Eu falei, não é um barco por si só. É muito maior. E aí você falou uma coisa que eu sempre gosto de usar também. Quanto que vale? A valoração. E a gente não está falando de dinheiro, porque a gente não consegue medir quando a gente olha no olhar daquela criança o brilho. Isso. Quanto que custa aquilo? Vai levar para sempre. Vai levar para sempre. Eu falei isso pro prefeito. Eu falei, prefeito,
assim, a educação não é gasto, é É investimento. investimento. E aí, você contando a respeito do Barco Escola, vem a pergunta de quem está nos assistindo agora. Como é que faz para poder, de alguma forma, ter contato com o barco? Qual é o cronograma agora do barco? Como é que vai funcionar isso? Bom, o Barco Escola, ele vai ficar experimental, né, do dia 2 até o dia 13 conosco. Ok. O prefeito lá, a fala do prefeito aí na segunda-feira. Ele é entusiasta nisso, ele gosta, né? Ele já autorizou Olha a que gente bacana. conectar com incentivos fiscais, buscar recursos para que o projeto com o barco fique em Muito Cubatão. bom. Então, assim, nós já estamos trabalhando para que isso ocorra, né? Então, já estamos conectando, já estamos conversando com algumas pessoas, em especial também com o polo industrial. Perfeito. Né? Porque é interesse de todos, né? Porque é uma política pública que envolve todos. É um barco de ciência, né? É um barco onde a conexão ambiental se dá na prospecção das pessoas, em loco. Né? Em loco. Então, há um interesse tanto do polo industrial também, que eles já se colocaram à disposição. Ótimo. Há um interesse público, né, da prefeitura. Então, E das pessoas? Das pessoas. Por enquanto, a gente está atendendo a nossa rede escolar, né? Porque é uma experiência que nossos Vocês alunos... estão trabalhando naquele cronograma O cronograma montado. pedagógico, Isso. né? Estamos estudando a possibilidade, aí é um estudo que o prefeito pediu para conversar com a Secretaria de Turismo, para ver se é possível a gente utilizar no sábado e no domingo Para conectar para pessoas. conectar pessoas. Porque aí a ideia é pegar entidades, né? Perfeito. E aí ter claramente um valor simbólico lá para o Instituto, Claro. porque o Instituto Meu Oceano é um instituto sem fim lucrativo. Só que eu sempre costumo dizer o seguinte, esse barco custa, né? Tem um custo para manter ele, né? E o Instituto, como é um instituto sem fim lucrativo, e às vezes ele precisa ter os seus custos operacionais, né? E para a gente esgotar esse assunto que envolve a Semana do Meio Ambiente, essa semana toda, conta para a gente desde segunda-feira com a chegada do Barco Escola até o dia de hoje, até hoje quinta, que é o dia Sim. do meio ambiente. Você ainda amanhã, sexta-feira e sábado, vocês também têm atividades. Queria que você completasse. Bom, aí na quarta-feira aconteceu aí o debate, né, sobre o enfoque, que foi continuidade, na verdade, do nossa Conferência Municipal de Meio Ambiente, onde iria conectar a política municipal de meio ambiente. Claro. Então, a população participando, sabe, Claudinho? Colocando as informações, tinha um QR Code lá, onde as pessoas, em forma participativa, entravam com o QR Code e lá ela colocava o que ela queria nessa política municipal. Eu pedi pro Diego mostrar um pouco das fotos e principalmente das imagens que envolvem aí esse evento, que ele começou na terça-feira. Foi terça e quarta, Terça né? e quarta. Aí na quarta-feira... E na quinta-feira, como é o Dia Mundial, né? Hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente, essa conexão. Aí vamos estar levando as crianças em parques, como por exemplo, vamos estar lá no Pier do Casqueiro, plantando árvore, que é um símbolo do meio ambiente. Então, nesse dia, né, hoje, quinta-feira, nossas crianças plantando uma árvore como um símbolo de resistência, de persistência e do meio ambiente. Na sexta-feira também teremos outras ações aí também de palestras, de ações junto com o CPMA USP, né? Ótimo. E aí no sábado fecharemos aí com uma coisa que está decente no Brasil, que é o avistamento de aves. Olha só, uma entidade chamada ECOA. Olha que bacana. Ela vai trazer vários observadores de pássaros aqui para Cubatão, para fazer uma grande palestra no Bloco Cultural no sábado. Ok. E por quê? Por que Cubatão? Porque Cubatão começou a ter esse cenário. As pessoas começaram a ver, poxa, o que está acontecendo em Cubatão, sabe? E assim, porque está saindo na mídia. É verdade. E aí, quando eles começam a conectar Cubatão, o que eles encontram? O Guará Vermelho. É verdade. E aí, olha um dos dados importantes. Segundo a revista Valor Econômico de 2022, é a economia que mais cresce no Brasil e no mundo é a economia circular, a economia de avistamento de pássaros. Então é fantástico isso, né? Agora, por falar em pássaros, você iniciou na gestão do prefeito César como secretário de Meio Ambiente. A sua secretaria aumentou para segurança climática e bem-estar animal. Como é que ela está conectada agora a todos esses assuntos, Cleiton? Bom, ela se conecta porque foi uma ação também do plano de governo do prefeito César e da doutora Andréa. E aí, de imediato, ele já cumprido essa... então, foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Segurança Climática já com esse olhar moderno, já com esse olhar que, se você não discutir a questão climática, hoje, Claudinho, você está até comentando sobre a sua voz,
Hoje tá muito extremo. Os eventos extremos hoje, ele tá impactando diretamente as pessoas. Diretamente no dia a dia. Hoje, você não sabe... antigamente, você sabia a relação do clima. Tu falava, vai chegar um determinado momento ali de janeiro a fevereiro... De janeiro a abril, vai estar muito calor. E aí, quando começa maio, junho, julho, começa a esfriar. Hoje, isso tá muito você diferente. Não consegue prever. Então, assim, esse último verão bateu 44 graus, isso no termômetro. A sensação térmica chegando a 50. Altíssima. Então, isso modifica tudo. Então, a ideia de como que você conecta a segurança climática. Então, vai ter uma diretoria de segurança climática para discutir esses efeitos na cidade. Bem-estar animal também é uma política para política pública, para discutir aí a posse responsável, né, desses animais. Não são só animais domésticos, são também os domesticáveis, né, e os animais silvestres. Então, e aí um do ponto principal que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente se tornando resiliente é que foi criado os cargos efetivos. Então, a qualquer momento, o prefeito pode falar assim, vou fazer o concurso público. Então, foi criado o cargo de engenheiro ambiental, de geólogo, de geógrafo, de biólogo, para fortalecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E outro ponto também, para finalizar essa minha fala aqui nessa parte da Secretaria, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Claudinho, ela é uma das primeiras secretarias no Brasil. Tem um manual de conselhos municipais do estado de São Paulo que tem uma frase que fala assim: configura no Brasil o primeiro conselho municipal de meio ambiente na cidade de Cubatão, 1975. Olha só. História. Então, assim, e no direito ambiental também, é importante dizer isso, o direito ambiental na discussão que falamos hoje no Brasil começou em Cubatão. A primeira ação do Ministério Público, quando fala em direito ambiental, foi aqui em Cubatão, do Polo Industrial. Então, olha só a importância de Cubatão para o mundo. E esse protagonismo que eu falo lá fora. Falei, gente, a cidade vai ter problemas, a cidade vai ter dificuldade, mas quando a gente tem instrumentos para poder corrigir, a gente tem solução para poder corrigir, nós precisamos ser protagonista também e nós precisamos ter pertencimento, porque o que nós estamos contribuindo lá fora, todo mundo vê. Então, nós, enquanto cubatenses, também precisamos ver a importância desse Cubatão forte. Porque lá fora, todo mundo fala. Sem dúvida. E agora, aqui dentro, nós precisamos reverberar isso. E essa questão do que envolve você estar junto das questões que envolvem o ecossistema, o meio ambiente, assuntos positivos de meio ambiente, tudo que a empresa gosta de participar, eles gostam de estar juntos, porque é uma política que não passou a ser pública. É uma política também privada, eles estão discutindo também isso nas grandes empresas. Agora, tem muita gente que está assistindo a gente agora, está perguntando, poxa vida, tem dois assuntos que me perguntam demais, chegando aqui nas nossas redes sociais. Uma é dos pets, política para os pets, cachorros, gatos, os pets em casa. Como é que está dando para incluir essa política pública, com o que vem pela frente, o que está se pensando na questão da política pública? A gente tem visto aí os eventos dos pets, né, que vocês têm organizado, mas é mais que isso, é conscientização, é cuidado. Cuidar dos pets hoje é uma realidade, não é isso? Não, é uma realidade. Eu sempre falo assim, que o cuidado primário é do dono, né? Então, assim, a pessoa precisa ter o cuidado com o pet, o cuidado com o seu animal de estimação. E esse cuidado não é apenas do poder público, né? O poder público ele só age na inércia. Né? Então, hoje nós estamos conectando através do Pet Day isso. Nós estamos entendendo como que está essa relação lá fora. Quando acontece o Pet Day, vários parceiros... Quando vai ter outro? Outro agora vai ser final desse mês, dia 29. É um por mês. É um por mês. Mas dessa vez nós faremos aí a cão-miada. E aí é um evento... Todo mundo pedindo, né? Todo mundo pedindo. Vai ser lá no Casqueiro? No Casqueiro, assim, uma caminhada. Então, assim, com vários parceiros, então, várias entidades. Então, eu sempre costumo dizer assim, não dá para esperar o ideal. Porque muitas vezes, como por exemplo, precisamos fazer a cassação? Precisamos ter política de cassação, precisamos ter política de vacinação, sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto isso não acontece, eu não posso ficar esperando. As ações têm que acontecer. Então, o Pet Day é isso. A gente já realizou 3 Pet Day. Em cada Pet Day desse, eu faço um censo. Cada visitante do Pet Day vai com o teu cachorro, eu faço um cadastro. Que tipo de pet, onde moram. Então, esses dados fortalecem dados públicos, né? Ali você tem o pessoal da zoonose junto, a pessoal da Advac junto, veterinários voluntários. A gente consegue trazer marcas
de ração. E ali os donos de pets, eles conseguem de alguma forma, ali aqueles responsáveis pelos pets, conseguem de alguma forma manter contato com esse pessoal, né? Sim, e aí faz essa troca muito importante. Além disso, Claudinho, nós também estamos fazendo as políticas públicas, né? Porque das missões do bem-estar animal na semana é realizar as políticas públicas. Então a gente quer criar o Bolsa Ração, o Fundo FUBEM, que é o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, como configura em outras cidades, né? Onde as pessoas podem, ali, de repente, voluntariamente depositar um recurso no fundo, né? Eu percebo que vocês estão fomentando essa questão do cuidado com o pet. Isso aí. Cuidado com o pet. E a gente percebe também que quando se fala de cuidado, você também precisa pensar na questão da zoonose. Sim. Como é que vocês estão conseguindo conectar essa questão de zoonose? Ela definitivamente vem para o meio ambiente, fica na saúde. Como é que vocês têm feito essa interlocução? Como é que é? Por enquanto, a gente vem conversando com o secretário Márcio, né? Porque por motivo de lei, né? Então, a lei municipal, ela define que essas políticas ali mais gerencial fica nas zoonoses, né? Então, lá toda a estrutura de canil e nós ainda permanecemos lá no bem-estar animal com as políticas públicas, que é como funciona a questão de resíduo. Como, por exemplo, resíduos sólidos. Eu faço toda a política pública de resíduo. Então, faço o plano, faço as leis. Tá? Quem que executa? A SESEP. Perfeito. Né? Arborização. Quem autoriza a arborização, manejo, faz o plano e tudo. Meio ambiente. E quem executa? SESEP. Então, assim, sempre em harmonia com sempre em harmonia. Então, eu sempre converso com o Márcio assim, porque o bem-estar animal é igual à educação ambiental. Ela tem que ser transversal. O bem-estar animal é isso, é transversal. Ela tem que estar na Secretaria de Meio Ambiente, tem que estar na Secretaria de Saúde, ela tem que estar em outras secretarias, né? Porque não é... Porque o bem-estar animal é isso, é o cuidado, amplo. É amplo e ele é transversal. Ela tem que chegar de uma forma ampla para todo mundo, como uma política pública, né? Mas eu percebi que você falou, então, dos cuidados com o pet. Tem um serviço muito interessante que é digno de aplauso, é a questão da reciclagem dentro da Secretaria de Meio Ambiente. A reciclagem ganhou um destaque muito importante nessa questão e a população de Cubatão está entendendo. E a gente percebe que a reciclagem tem crescido a cada dia, gerando até empregos diretos e indiretos. É isso mesmo, Cleiton? Isso. Nós tínhamos até janeiro, né, apenas uma cooperativa cadastrada que faz um excelente trabalho, né? Um excelente, que é a ABC Marbas. Agora a gente tem a Recicla Cube, que é outra cooperativa na cidade. Nós precisamos fomentar. Agora, em abril, a Câmara aprovou uma lei chamada Reciclável Animais, que é uma lei que incentiva o escambo, ou seja, a troca, o teu resíduo, ele tem valor. Mas não é uma política de assistência, é uma política de incentivo. Então, quando a Seman vai ao bairro com a cooperativa, é uma política de incentivo, de falar assim o seguinte, eu vou trocar os teus 10 quilos, ou 5 quilos, ou 20 quilos por algum item. Ali não é uma política de assistência, é uma política de incentivo. Se você tiver 40 quilos, você só vai poder trocar por 10. Então, é uma política de incentivo. Então, isso incentiva a população a participar do processo de coleta seletiva. Mas lembrando o seguinte, Claudinho, que o resíduo gerado por nós é a nossa responsabilidade. Embora tenha as políticas de incentivo, política de incentivo ali para a coleta seletiva, para fomentar o catador, igual você comentou, o catador é uma profissão como qualquer outra, regulamentada por lei. Para tudo isso se incentivar, nós precisávamos de uma lei. E essa lei foi aprovada criando a moeda humanitária, porque nós não tínhamos uma lei criando uma moeda humanitária. Essa moeda humanitária faz com que qualquer ação, vou te dar um exemplo, uma ação de cultura, um teatro, ele pode chegar e falar assim, ó, nesse teatro custa o ingresso, um exemplo, R$30, mas nesse espetáculo vai custar 15, os outros 15 você traz em resíduo. E aí o que ele pode fazer? A entidade ali, do teatro, ela pode pegar esse resíduo plástico, papelão, juntar e ir até a cooperativa e vender. Perfeito. Isso é economia circular na veia. Porque além de gerar renda para a cooperativa, pode voltar para ela esse recurso. Então, essa lei ela vai regular essas atividades. Porque muitas vezes você tem a entidade trabalhando com tampinha, com óleo, só que não tinha uma lei que falava como fazer. Agora, você percebeu que a população está aderindo ao programa de reciclagem? Quando a cooperativa ela vai às ruas, ela conversa, vocês estão percebendo que a população já comprou essa ideia da reciclagem? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a população cobra bastante quando não passa, né? E às vezes quando passa muito rápido, passou muito rápido, quando fui ver, não consegui pegar. Então, assim, a cobrança não é porque não tem,
É porque é um processo cíclico. Toda política pública, todo serviço continuado, que é um caso da coleta seletiva, ela precisa de melhores. E é isso que a gente vem fazendo. Conectando, aumentando a possibilidade, né, de conexão com a cooperativa, chamando a cooperativa para um diálogo. Porque é isso, o serviço continuado, ele precisa sempre ser adequado, mas para chegar num objetivo. Qual o objetivo? Atender a população. Sem dúvida. Agora, o Cleiton é nascido na cidade de Cubatão. É um cubatense, tem família na Fabril, né? A gente sempre se fala, tô na Fabril hoje, coisa e tal. Mas conta pra gente como é que foi essa coisa de você vivendo realmente com o meio ambiente, porque essa Serra do Mar é meio ambiente puro, né? É uma delícia isso daí. E aí esse contato te motivou a chegar onde você chegou, a todos os seus estudos, teu aperfeiçoamento, sua graduação. E aí é possível a gente pensar, inclusive naquele turismo de Serra do Mar, que tem tudo a ver com o meio ambiente, é isso? Não, tudo a ver, tudo a ver. Eu nasci ali na Fabril, né? Frequentava muito as cachoeiras, né? E hoje, assim, quando eu tô na casa dos meus pais lá no final de semana, eu vejo como é punjante. As pessoas, mesmo no frio, mesmo agora no frio, é muita gente visitando. E aí a maioria é tudo de São Paulo, que vem visitar nossa cachoeira. E aí a primeira cachoeira legalizada. E o que é interessante, Claudinho, que assim, é a entidade que opera a cachoeira e os monitores ambientais são de Cubatão. Olha só. Os monitores que estão operando uma cachoeira legalizada pelo Estado, foi através de um projeto que eu tive a oportunidade de escrever, que eles me procuraram. Pois não. Foi até isso daí o ano passado. Ok. E me procuraram e falaram, tu consegue escrever pra gente esse edital? Eu falei, claro. E aí conseguimos ali ganhar um edital. Na verdade, eu não, eles, né, enquanto entidade, conseguiu ganhar um edital no Estado. E assim, e possibilitar isso porque a maioria deles vive agora como monitor ambiental. Olha só. E a economia local ali, Claudinho, naquela região mudou. Porque eu sempre dou esse exemplo. A padaria local, que só vendia pão, ganha com isso. Agora tem um espaço para as pessoas tomar café. Beleza. A pessoa que vendia o açaí agora é uma sorveteria. Olha que legal. Muito bacana. Né? Porque semana passada, né, eu cheguei na casa dos meus pais, tinha 2 ônibus e 4 vans. E olha que não estamos no verão. Então, assim, olha só, as pessoas... E aí eles acabam consumindo... A economia está circulando, né? Ali. Então, nós precisamos fazer essas conexões, né? Buscar lá, entender como está funcionando para atrair o que está acontecendo para lá aqui para o centro. Sem dúvida. Né? E fazer essas conexões todas, né? Tá bacana. A gente tem estado aqui com uma grande audiência, viu, Cleiton? Toda semana o programa é muito bem visto. Já estamos no terceiro episódio hoje, com você participando aqui com a gente. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, falasse para a gente do que vem de planos extremamente interessantes dentro da Secretaria de Meio Ambiente, uma secretaria que conversa com o Poder Judiciário, conversa com o Legislativo, implementa gestão dentro do Executivo e conversa de uma forma ampla com a população. O que nós estamos vendo aí pela frente realmente são sinais muito positivos, principalmente com a chegada do protocolo do selo verde, da Cidade Verde. Foi um ganho maravilhoso. É isso mesmo, Cleiton? Não, é isso. E a questão do selo verde, Claudinho, é que o ano que vem nós teremos que provar que merecemos esse selo. Tá? E o outro ano também. Então, a política pública, assim que ganhamos o selo, todo o planejamento para o ano que vem, para as políticas do ano que vem, e para esse ano também, né? Mas as políticas para o ano que vem, quando for auditado o selo, já está sendo planejado agora. Então, nós estamos aí já discutindo a questão do Plano Municipal de Mata Atlântica. Ótimo. Né? Porque aí nós não temos ainda, mas vamos ter o Plano Municipal da Mata Atlântica. Fortalecendo as políticas públicas, fazendo legislações, como, por exemplo, como comentei na terça-feira, criando a política municipal de meio ambiente, com essa estrutura da política municipal de meio ambiente, fortalecendo as ações de meio ambiente e fazendo as outras políticas, porque ela tem que ser transversal, ela precisa conectar. Então, é isso que nós queremos, enquanto secretaria, avançar nas políticas públicas, conectar com outras ações de outras secretarias, e esse fortalecimento se dá com uma palavra que você comentou, o diálogo. Ótimo. O diálogo com a sociedade civil, o diálogo com os representantes do Poder Judiciário, perfeito, do Ministério Público, com a indústria, né? E ontem, eu tive a oportunidade de participar de um evento ontem que eu até comentei com uma pessoa, e foi contrário a minha fala, né?
Eu falei, não, tudo bem, democracia é isso. O diálogo se dá exatamente isso. E a secretaria está aberta para isso. Então, quando a gente não dialoga, a gente fecha para si só e a gente fica numa bolha, Claudinho, que muitas vezes a gente não tem discussão. Não né? cabe, não tem discussão. E a discussão é isso, é isso. As pessoas não precisam concordar. Como também a gente... Mas se a gente avança junto, mesmo não concordando, é a cidade que ganha. Com todo mundo ganhando. Todo mundo que ganha. É a cidade que ganha, né? Então, assim, esse é o meu objetivo. Meu objetivo é esse, dialogar com a Câmara, dialogar com todos. E por quê? Porque quem dialoga erra menos. É verdade. Então, quem escuta erra menos. Então, assim, porque muitas vezes, né, ninguém é conhecedor de si só, né? Então, o conhecimento, ele se dá quando você escuta. Para a gente encerrar, eu queria que você fizesse um levantamento agora, rapidamente, do que foi essa semana de meio ambiente. Hoje, um dia muito especial. O programa está indo ao ar hoje, no dia do meio ambiente, nesse 5 de junho, vai prolongar durante toda a semana. Mas o levantamento dessa semana é importante do que foram todas essas discussões a respeito do assunto. Bom, a Semana do Meio Ambiente, ele coroa, né? Com todas as ações, com as conectividades. Fiquei muito feliz, porque quando eu fiz a visita a cada entidade que estava ali representativa, aí eu vi eles em loco. Né? Como comentei, SESI, Senai, as demais outras entidades, as cooperativas, todas elas num objetivo comum, que é falar sobre o meio ambiente. Acho que o ganho social significativo, né? Essa conexão, uma palavra que eu uso muito é conectividade. A conectividade como uma corrente, né? Então, todo mundo ganha. Então, a Semana do Meio Ambiente apenas coroa um trabalho que já iniciou aí em janeiro, um trabalho que já iniciou antes de janeiro, né? Porque como é um governo de continuidade, né? É um governo que você faz... você já vem com projetos. Com projetos. Você não cria a roda, né? Não precisa. Você só precisa entender como a roda gira. Sem dúvida. Então é isso. Então o ganho ambiental que a cidade está tendo, dentro dos projetos, como por exemplo, habitacionais, os projetos ambientais, unidade de conservações, política de reciclagem, tudo isso se coroou ali na Semana do Meio Ambiente e eu fico muito feliz de ver o resultado de tudo isso em loco. Olha, Cleiton, eu quero que você leve um abraço a toda a sua equipe de trabalho. A equipe da Seman é maravilhosa, a gente tem um carinho muito grande por todos. A minha consideração a você. Obrigado. Você é um trabalhador, a gente gosta muito de você, é um companheiro meu de trabalho também, a gente gosta por demais. Esse time do César Nascimento é um time que vale ouro, é um time de secretários e seus assessores, estão fazendo uma gestão incrível. Parabéns para você. E a gente aqui do Alô Cubatão homenageia o meio ambiente por meio da figura do Cleiton, você que é um secretário atuante que a gente gosta por demais. Obrigado por ter vindo hoje aqui. Obrigado, Claudinho. Obrigado a quem está nos ouvindo, né? A população. Muito obrigado e estamos à disposição. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está de portas abertas lá, né? Então, quem quiser conversar com a gente, dialogar com a gente, à disposição. Olha, é fácil encontrar a Secretaria de Meio Ambiente pelo site da Prefeitura, está aí no rodapé www.cubatão.sp.gov.br. Você clica na Secretaria de Meio Ambiente, conversa com eles perfeitamente, porque a gente tem um site muito interativo que as pessoas podem entrar em contato com a gente aí e conversar com os secretários. Olha, gente, dia 6, agora sexta-feira, começa a festa junina. É a Quermesse de Cubatão. Eu quero convidar todos para estarem com a gente aqui no Cartódromo, a nossa Quermesse de Cubatão. Prepara a Quermesse, hein, Cleiton? Opa, eu gosto, vamos para Quermesse, vamos para Quermesse. Gente, obrigado. Mais uma vez, desculpem aí a condição da minha voz, mas semana que vem eu volto, se Deus quiser, com mais um amigo, companheiro, mais um gestor da administração municipal falando do seu trabalho para toda a população no Alô Cubatão. A todos uma boa semana.